Você já se sentiu distante de Deus, mesmo estando na igreja? Alguma vez você já se questionou, porque mesmo estando na igreja, parecia que você estava caminhando no escuro, sem enxergar um passo à frente? Você já se sentiu dessa forma? O que fazer quando dúvidas, ou até mesmo tentações, parecem mais fortes do que a nossa fé? Nessa noite nós iremos tratar um pouquinho sobre esse tema, sobre as nossas batalhas espirituais. Quem está assistindo pelo YouTube, Deus abençoe você. Te peço que compartilhe esse vídeo com pessoas que precisam ouvir essa palavra. Se você deixar o seu like aí, também nos ajuda no engajamento, para que mais pessoas recebam a palavra de Deus. Batalha espiritual. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Oposição nós sempre teremos. Oposição faz parte da vida do crente. A partir do momento que você toma posição, sou filho de Deus, eu sirvo a Cristo. Se você tomar posição, você terá oposição no mesmo instante. Agora, nós sabemos que também existem batalhas espirituais, ou seja, contra-ataques. Ataques que vêm na nossa direção, ou contra-ataques que vêm em nossa direção, para tentar nos intimidar, para tentar nos paralisar, como já temos falado sobre isso. As batalhas que vêm em nossa direção não são, ou não deveriam ser, para nos enfraquecer, mas deveriam ser para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Você quer ver a glória de Deus se manifestar na tua vida, meu irmão? Tenha coragem de avançar em meio às batalhas. Você quer ver o nome do Senhor, a obra da cruz sendo glorificada na tua vida? Tenha coragem de avançar, mesmo em meio a batalhas. Eu lembro agora da história, né? E a gente fala tanto sobre essa história do povo de Israel, que passou pelo Egito e depois foi para o deserto. E esse povo, eles enfrentaram muitas batalhas, tanto físicas, como batalhas também espirituais. E eu posso dizer até que batalhas emocionais, porque eles estavam vivendo um tempo onde eles eram extremamente desafiados. E eu quero ler com vocês no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13, onde Moisés dá uma instrução para o povo. E ele diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, aquieta o teu coração, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Então eu quero te dizer, as lutas que você vê hoje, quando Deus interferir na tua vida, você nunca mais tornará a ver esses gigantes. E as lutas, os inimigos, aquilo que te aprisionava, porque o Egito significa prisão. Os egípcios são aqueles que podem significar na tua vida coisas que te aprisionam. Então hoje você pode contemplar o livramento do Senhor na tua direção. Tem batalha? Sim. Tem guerra? Sim. Você vai ter que lutar? Sim. Mas a vitória é certa no nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Diz assim: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ou seja, os mesmos sofrimentos e ataques que nós passamos, todos os nossos irmãos na fé passam por eles. Alguém pode dizer assim: Senhor, o Senhor não sabe como a minha vida é cheia de guerra, é cheia de lutas. Sei sim, porque todos nós passamos por guerras. Todas as guerras são iguais? Não, mas todos nós passamos por lutas. Todos nós vamos ter enfrentamentos na nossa vida. Então você não pode ficar numa posição ensimesmada. Olha que palavra linda, né? Acabei de inventar. Pensando em si mesmo, achando que só você passa por tais guerras. É só você, parecendo que talvez a tua dor, a tua dificuldade ou a tua guerra é maior de qualquer outra pessoa. Não, pelo contrário, meu irmão. Todos nós passamos, e a própria palavra está dizendo: você precisa resistir firme na fé, porque
os sofrimentos que você está passando, também os teus irmãos na fé estão passando. Então não é exclusividade de ninguém. A tua dor não é exclusiva, meu irmão. É para todos. Agora, a vitória também é para todos. Você não está sozinho. E eu quero profetizar na tua vida, você vai sair dessa e você vai vencer em nome de Jesus. Você vai entrar num tempo novo. Queridos, olha só, ainda que nós tenhamos guerras, não significa que nós não tenhamos tempos nessa terra, onde somos muito abençoados. E mesmo com guerras, nós não tenhamos alegria na vida, não tenhamos felicidade na vida, ou seja, o objetivo não é exatamente esse, mas apesar das guerras, a paz que excede a todo entendimento, ela nos traz um consolo, ela nos traz uma alegria por estarmos vivendo a vida da fé, a vida com Cristo. Então não quer dizer que o crente, por ele ter uma posição, agora ele está condenado a ter uma vida infeliz nessa terra, uma vida só de tribulação. Não, nós vamos passar sim, mas em tudo nós somos mais que vencedores, e a alegria do Senhor não são as vitórias, a alegria do Senhor é a nossa força. Então a minha alegria não é nas vitórias, a minha alegria está no Senhor, porque Ele é quem me fortalece. Nenhum cristão então está isento de enfrentar batalhas, nenhum único cristão. Nós não estamos sozinhos nisso. Agora eu quero que você abra em Hebreus capítulo 4, versículo 12, se você passa por dúvidas no caminho, se você passa por tentações no caminho, pois saiba que tem um guia para isso. E a palavra diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então deixa eu te dizer algo, meu irmão, a palavra de Deus, ela é suficiente para a tua vida. A palavra de Deus, ela transforma a tua vida, ela é luz para o teu caminho. Então o próximo passo da tua vida sempre vai ter algo a ver com a palavra de Deus. Quanto mais nós andamos debaixo da luz da palavra, mais luz há em nosso caminho. Às vezes eu penso que eu sou repetitivo, porque eu falo tanto sobre ler a Bíblia, sobre orar, fazer devocional, eu falo tanto sobre essas coisas, mas gente, se nós formos fazer uma avaliação do reino de Deus nas igrejas por aí, não nessa, né? Nas igrejas as pessoas não oram, as pessoas não leem a Bíblia. Às vezes estão 30 anos sentados nas fileiras da igreja e têm uma vida miserável, espiritualmente falando, porque não fazem o tema de casa. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, aquela espada que corta para frente e corta para trás também. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, ou seja, a palavra de Deus é que vai fazer uma cirurgia nas tuas emoções e vai te preparar para você vencer as tuas guerras, as tuas batalhas. A palavra também diz que a lei do Senhor restaura a alma. Quem aqui tem acompanhado diariamente os devocionais que nós temos colocado nas redes sociais aqui? Quem tem acompanhado diariamente? Gente, é Bíblia pura. É ou não é? É palavra em cima de palavra. E começa a transformar o nosso entendimento. A Bíblia vai transformando entendimento. Então se você ainda não segue lá Nexus Church no Instagram, vai ter lá todos os devocionais, ou segue o meu perfil, AW Paz, tem devocional todos os dias lá, com a palavra. Para quê? Para que você possa ter a sua mente transformada. É Bíblia, mais Bíblia e mais Bíblia. Não estamos inventando nada, não estamos palpitando nada. Estamos trazendo a palavra sim com revelação espiritual, mas estamos trazendo a palavra na sua essência. Porque a palavra é que vai iluminar teu caminho para você vencer as tuas guerras. Você tem uma bússola, e essa bússola é a palavra de Deus. Abre em Efésios, por favor, capítulo 6, versículo 18. Nós não poderíamos deixar também, nesse tempo em que passamos por guerra, um outro princípio que é basilar da nossa fé, a oração. E ele diz assim, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui está falando da importância de nós termos uma vida de oração constante. Se você está em guerra, se você não está em guerra, das duas formas você precisa estar em oração. Porque se você não está, você ora para manter a paz. Se você está, você ora para ter paz. É fundamental o crente orar. Agora, se eu perguntar aqui, quanto tempo
cada um de vocês ora por dia? Quanto tempo você ora por dia? Quanto tempo você tem para o Senhor na tua vida ou no teu dia? Nós temos aprendido aqui no treinamento de finanças, é importante uma rotina que nos traga uma evolução, que nos traga um crescimento. E eu vou dizer que parte dessa rotina é você ter no seu dia um momento onde você faz um restart na tua mente, na tua vida espiritual. Você faz um restart no teu espírito, ou seja, você se conecta com Ele e recebe algo novo, recebe uma porção nova para o seu dia. Isso é fundamental para o teu êxito. Uma instrução para Josué, ele disse assim, olha, eu vou te dar uma instrução poderosa, você vai conquistar a terra aí, vai levar toda essa turma para lá, eu vou te dar uma instrução poderosa. Talvez Josué pensasse assim, ele vai me ensinar uma técnica de guerra, um segredo militar que ninguém ouviu falar ainda, e a instrução que Deus dá para Josué é, medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Se você fizer isso, você vai prosperar. Quem aqui quer prosperar? Todo mundo. Agora, quem quer meditar na palavra todos os dias? Nem todos. Então isso vai ser fundamental para ti. Meditar na palavra e orar. Para quê? Para que você possa vencer a tua guerra. Se nós estamos falando de guerra espiritual, nós estamos falando de armas espirituais. E as armas espirituais que nós temos, a Bíblia fala, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. Elas servem para destruir sofismas, altivez do pensamento. Gente, se nós pensarmos o que essas armas fazem, elas estão tratando a nossa vida. Os sofismas que estão na minha cabeça, não na cabeça do irmão. A altivez do pensamento, do conhecimento que está na minha mente, não na mente do outro. Então as armas espirituais que Ele nos dá, primeiro é para usar na minha vida, para que eu possa ser transformado. E aí então eu possa, através dessa transformação, vencer as batalhas que Ele me dá. Agora, uma outra questão muito importante é Gálatas 6, versículo 2, que diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que lei é essa, meu irmão? Que lei é essa de Cristo? Que nos faz levar cargas. Ele disse que nós deveríamos amar uns aos outros como Ele nos amou. Amar uns aos outros como Ele nos amou. E como Ele nos amou? Ele deu a sua vida por nós. Que amor é esse? O amor de dar a vida pelo seu irmão. Não é que você vai morrer fisicamente, mas dar a vida significa que nós vamos pagar preço pelos nossos irmãos. A Bíblia está dizendo aqui que quando nós estamos em guerra ou não, nós temos que, como igreja, caminhar juntos e repartir as cargas. Agora, existe uma coisa que impede isso, e eu vou contar só para vocês. Tem uma coisa que impede que o irmão reparta a sua carga. Sabe o que é? Soberba, orgulho. Pastor, ninguém pode saber que eu estou passando por isso. Pastor, eu não falo para ninguém as minhas coisas, eu falo só para Deus. Isso é tão soberbo e tão pequeno, que essa pessoa cada vez afunda mais, porque ela não entendeu ainda que cumprir a lei de Cristo é repartir cargas, não só as suas, mas também os outros poderem repartir contigo. Então a Bíblia está dizendo, ó, levai as cargas uns dos outros. Então tem guerra para todo o corpo? Sim, e todo o corpo caminha junto como um exército. Agora, pensa num soldado arrogante, soberbo, orgulhoso. Ele quer vencer o inimigo sozinho. Ele diz assim, não, eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de exército, eu não preciso da igreja, eu não preciso de irmãos, não preciso de nada. Eu sozinho sou suficiente. Aonde está a minha suficiência? Será que eu sou autossuficiente? Ou será que eu entendo que para eu vencer algumas guerras, eu vou precisar me mover como exército? Gente, a igreja do Senhor é o exército dele na terra. Nós gostamos de cantar, o nosso general é Cristo, mas eu não quero o pelotão. O general é Cristo, mas eu quero lutar sozinho. Ninguém pode saber das minhas guerras. Eu ando sozinho, eu caminho sozinho, porque eu sou muito bom para falar alguma coisa para qualquer pessoa. Como alguns dizem, eu não vou dar minha cabeça para qualquer um, né? Como alguns dizem aí popularmente. Tipo assim, eu sou muito bom, eu não quero plataforma pequena sobre mim, eu não quero autoridade pequena sobre minha vida, eu sou muito bom, então eu quero lutar a guerra, só que eu quero lutar sozinho, porque eu acho que eu sou capaz de vencer sozinho. E eu quero te dizer, que engano. Sabe o que vai acontecer com a tua vida? Você vai sucumbir, porque o inimigo vai te estraçalhar, meu irmão.
Ele vai te estraçalhar, sabe por quê? Porque ele sabe que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas contra o soberbo, contra o orgulhoso, a porta do inferno, ela vai prevalecer. O próprio Deus resiste o soberbo. O próprio Deus resiste o arrogante, é ou não é? Então nós temos que aprender a andar repartindo cargas. Essa é uma dádiva que o Senhor nos deu. Nós como igreja, nós temos guerras, sim. Nossos irmãos têm guerras similares. Então vamos deixar a bobagem de lado e dizer assim, irmão, vamos caminhar junto, porque eu preciso te ajudar e você precisa da minha ajuda. Por isso a célula é maravilhosa. A célula é um local onde nós podemos, num grupo menor, num grupo pequeno, repartir nossas cargas. Uma das coisas mais lindas numa célula é quando eles botam aquele vasinho com óleo, cada um coloca os seus pedidos e faz uma listinha de oração pelas causas da célula, e um luta as causas do outro, estão orando ali, batalhando, fazendo relógio de jejum e oração, um lutando as causas do outro. Por quê? Porque ali nós estamos movendo com um pequeno pelotão do grande exército que é a igreja do Senhor. Talvez se a gente fosse fazer isso numa dimensão maior, seria complicado gerenciar, mas ali no núcleo da célula ou no núcleo da família, nós podemos repartir as nossas cargas e poder caminhar em unidade, lutando as guerras um do outro. Isso muda tudo. Isso nos dá uma nova perspectiva e também nos dá um novo nível de vitória. Deus não te chamou para você lutar sozinho. A Bíblia diz, Provérbios 18, aquele que anda sozinho busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Você quer ter sabedoria, meu irmão? Ah, sim, Senhor, eu vou pedir para o Senhor, Ele vai me dar deliberadamente. Sim, Ele vai te dar. Mas tem uma sabedoria que acontece também quando a gente caminha junto com alguém. Quando a gente caminha, porque, amados, eu já falei isso outra vez, vou falar de novo. Tem gente que pensa assim, tomara que Jesus volte logo, porque eu não aguento mais a minha mulher, não aguento mais meu marido, não aguento mais o meu pastor, não aguento mais o meu líder. Essa pessoa, se Jesus levar 10 anos para voltar ainda, essa pessoa não tem um projeto para viver na terra em paz. Ela tem, na verdade, a volta de Jesus é a salvação, é a saída para os problemas de relacionamento dela, ou para os equívocos dessa pessoa que, na verdade, não tem um projeto para viver em família, ou para viver como igreja, ou para viver em paz com todos, que a Bíblia também diz, se possível, tem de paz com todos. Então, nós temos que entender que a igreja, ela não é a ideia de um pastor, a igreja não é a ideia de um líder, a igreja é a ideia de Cristo. Ele fundou a igreja, Ele estabeleceu uns para pastores, outros para apóstolos, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para profetas. Foi Ele que estabeleceu, e Ele, com fins de edificação dessa igreja, Ele estabeleceu tudo isso, porque Ele tem planos com essa igreja. Um dia buscar essa igreja para celebrar as bodas do Cordeiro com Ele. Amém, querido? Então, nós precisamos aprender a repartir nossas cargas. Nós precisamos aprender a não caminharmos sozinhos sobre a terra. Nós precisamos aprender a fazer a coisa da maneira que a Bíblia ensina. Um outro texto muito importante, também pertinente para esse tema, é Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Não resista ao seu irmão, não resista à sua sogra, que ela não vai fugir. Mas se você resistir o diabo, a promessa é que ele vai fugir. Amém? Então, quando eu falo de batalha espiritual, eu estou falando de resistência. Resistência contra o pecado, resistência contra errar o alvo, que é uma das definições que eu mais gosto de pecado. Resistência contra o maligno, resistência contra a minha carne, que muitas vezes quer andar numa rota que não é a bíblica. Resistência à tentação. Pastor, mas eu sou tão santo que o diabo nem tenta me tentar. Mas ele tentou tentar Jesus. Ele tentou Jesus, e aí ele não vai te tentar por quê? Jesus, que era santo, irreparável, filho de Deus, foi tentado pelo diabo. Será que nós não vamos ser? Sim, seremos tentados pelo diabo. É verdade. Agora, nós precisamos o quê? Resistir. Resistência. Ou seja,
Você sabe o que é resistir, meu irmão? É nós nos tornarmos fortes, firmes, inabaláveis diante as propostas dessa terra. Nós nos tornarmos realmente firmes, resistentes, inabaláveis, não demovermos a nossa posição por uma proposta fácil. Se nós não formos assim, o diabo, ele não vai desistir. Ele vai ficar tentando nos visitar, nos tentando, nos incomodando, porque ele sabe que há áreas de vulnerabilidade na nossa vida. Mas quando nós fechamos as brechas, paramos de ser tão volúveis nos nossos posicionamentos, na nossa decisão de santidade, então essa resistência começa a mandar o diabo para longe. Se o diabo está muito pertinho de ti, meu irmão, é que você tem que se posicionar um pouco mais. Se o diabo está te rondando o tempo todo, é porque ele está certo que tem uma brecha na tua vida. Então feche as brechas. Maldição sem causa não pega. Mas se houver causa, se houver legalidade, ele vai tentar tocar a tua vida. Então cabe a nós fazermos uma verdadeira resistência contra o diabo. Amém? Ainda outro texto, Salmo 77, 11. Uma das questões que nós temos que também fazer quando estamos passando por um ataque, por uma guerra, é lembrar aquilo que Deus já fez em nossas vidas. Eu estava falando hoje isso com a pastora. Eu estava falando para ela assim, eu quero ter uma experiência nessa área, com Deus. Quero ter uma experiência com Deus. Algumas conquistas nas nossas vidas, o ponto mais importante dessas conquistas não é propriamente aquilo que você conquistou, mas é a experiência que você teve com Deus que te gerou aquela conquista. Eu estava dizendo para ela assim, eu quero ter uma experiência nessa área, de uma nova conquista nessa área. As conquistas que eu tive no passado, já foram no passado. E eu sei que eu já tive experiências de conquistas, já tivemos, mas estamos esperando que novas experiências com Deus aconteçam em nossas vidas. Então você precisa ter uma esperança. E como faz isso? Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. O que o Senhor já fez na tua vida? Então quando vier a dúvida, quando vier a incerteza, você pode pensar o seguinte, da onde Deus me tirou? Olha o que Deus já fez na minha vida. Estou passando por esse deserto agora, estou passando por essa guerra agora. Mas olha o que Deus já fez na minha vida. Por isso a palavra diz, olha, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Tem coisas que vão ficando para trás no caminho. Mas o fato delas ficarem para trás não quer dizer que não são experiências válidas, que nós podemos recordá-las e estar lembrando, olha, o Senhor fez isso na minha vida. O Senhor fez isso na antiguidade com os pais da fé, agora já fez na minha história também, e eu estou novamente diante de um desafio, então vou confiar no Senhor, porque essa guerra vai passar, porque da outra vez passou e vai passar de novo. Então se eu venci na outra vez, dessa vez vou vencer de novo. E se vier outra guerra, você lembra das vitórias passadas, das coisas passadas, e diga, eu novamente vou vencer. Ainda ressaltando essa questão, eu quero ler mais um texto em Romanos 5, versículo 5, que diz assim, ora, a esperança não confunde. A esperança não confunde. Você sabe o que é confusão? Talvez você possa pensar assim, confusão é quando há uma confusão lá na zona, lá, os delinquentes lá, eles fazem alguma coisa errada, eles se matam, dá uma confusão lá. Pode ser que sim. Mas quando eu falo confusão, eu estou falando também de um pensamento confuso. Uma confusão interior. E sabe como é que acontece isso? Quando nós estamos expostos a muitas informações. Um excesso de informação. Uma vez eu fui consolidar um discípulo novo. E aí eu peguei o nosso material de consolidação. E eu achei no meu entendimento que aquele discípulo que estava se convertendo, ele ia ter a capacidade de assimilar de uma maneira muito intensa, porque eu sou uma pessoa intensa, então eu achei que ele também ia assimilar de maneira intensa todo aquele material. Então eu marquei uma consolidação com ele, diária, e todo dia eu ministrava ali
uma lição e dava o meu melhor, estudava e ministrava para que ele entendesse. E aí eu vi que chegou numa terceira ou quarta, ele disse assim, não aguento mais, e abortou a ideia. E caiu fora, não quis mais nem ouvir falar. Quando nós entregamos muito alimento, ao invés de alimentarmos, nós podemos levar uma pessoa a se engasgar. É ou não é? Uma criança. Você quer dar muito alimento para uma criança, mais do que ela precisa, ela vai se engasgar. É assim ou não é? Então eu preciso saber a medida daquilo que eu estou entregando para uma pessoa. Se eu colocar essa pessoa diante de muitas informações, eu posso criar confusão na cabeça dela. O excesso de informações, o excesso de possibilidades, os excessos nunca foram bons. Por isso, a gente precisa ter moderação. Então, até mesmo para administrar o alimento espiritual, eu preciso ter moderação, para que o novo crente não venha se engasgar com tanta informação. Então, o que diz aqui? A esperança não confunde. A esperança, ela brota de maneira clara e límpida em nosso coração. E ela não traz confusão, ela traz uma iniciativa em crer. A esperança, ela nos traz o desejo de ver algo sendo conquistado ou transformado em nossas vidas. E isso é claro e límpido, porque a esperança, ela vai apontar para algo que não aconteceu ainda. A esperança, ela vai apontar para uma visão clara de um futuro onde eu quero ver coisas diferentes na minha vida. Então é importante eu ter essa visão de futuro, é importante eu ter esperança, sim. Preciso ter fé, mas preciso ter clareza na minha mente do que eu quero ver na minha vida. Até mesmo vencer uma guerra. E aqui fala o texto seguinte, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi outorgado. Agora eu entro aqui numa seara onde diz que não é só uma esperança, mas é o Espírito Santo que nos foi outorgado, ele foi derramado em nosso coração e ele testifica desse amor de Deus em nossas vidas. Então, quando eu estou na guerra, eu preciso lembrar que eu não estou sozinho, porque Deus me ama, porque somos filhos amados dele, porque o Espírito Santo foi nos entregue para que nós não venhamos a lutar as nossas guerras de maneira solitária. Pelo contrário, estamos no corpo de Cristo, num grande exército, mas internamente o Espírito Santo está testificando, ele está nos movendo internamente para que nós tenhamos sabedoria nesse tempo. Então, não perca sua esperança, dias melhores virão, tempos novos chegarão, as conquistas sonhadas virão. Você crê nisso, meu irmão? A guerra, ela é inevitável, mas a vitória, ela está disponível para todos. A guerra, você não pode escolher. A única coisa que você pode escolher é não entrar na guerra dos outros. Tem guerras que a gente assume que não são nossas, e a gente vai lá querer dar uma de herói e quebra a cara. Já fiz muito disso. Meus líderes já sabem os posicionamentos que eu tenho quanto a isso. Já fiz muito disso, de querer ser o herói, ir lá meter a cara onde eu não deveria, para dar uma de herói e aí quebrar a cara. Então hoje eu escolho lutar as minhas guerras e aquelas que Deus manda lutar. Então eu estou mais seletivo nas guerras, para não me desgastar muito. Eu vou naquelas que eu sei que o Senhor quer que eu vá. Agora, se nós entrarmos numa guerra, eu quero te dizer que a vitória é certa, no nome do Senhor. Você não precisa temer mal algum. O Senhor está por trás e por diante, Ele está conosco. E como nós acabamos de cantar, por que temer? Se nós temos alguém conosco que nunca perdeu uma batalha, por que temer? Por que nós vamos ficar apavorados? Se nós temos alguém que nunca perdeu batalha. Eu creio que o Senhor hoje vai nos dar um renovo, para que nós possamos ter esperança. Nessa realidade da nossa caminhada cristã, as batalhas, as guerras são uma realidade da caminhada do crente. Só que nós não estamos desarmados, presta atenção, você não está desarmado e também não está sozinho, você está completamente armado, até os dentes, como se diz, e também está caminhando num pelotão, num exército que tem a vitória garantida pelo general. O que pode dar errado? A vitória é certa em nome de Jesus.
que nós precisamos? Precisamos orar, precisamos estudar a palavra, que é o nosso farol, precisamos gerar em espírito, em oração, o poder de Deus para que a batalha seja vencida. Precisamos andar em unidade com a igreja de Cristo e também renovar a esperança. Vamos chegar lá, vamos conquistar, vamos mudar o relatório das nossas vidas. Vamos sim. Você crê nisso?